Yeah. Olá, meus amados, nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós estamos iniciando o quadro personagem bíblico. Você pode colocar o seu personagem bíblico que você quer e a gente vai falar sobre ele. Hoje nós vamos começar com Salomão, mas antes disso, aperte nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreva, dê o seu like, porque o YouTube divulga para mais pessoas e me ajuda também, né? Me dê uma ajuda aí. Você que foi abençoado com as respostas, com alguns vídeos. Nós temos mais de 400 vídeos aí. Nós temos algumas playlists aí, tudo dividido por assunto. Procure lá o vídeo que você gosta, tá? Nós temos uma playlist aí só sobre perguntas, mistérios da Bíblia. São quase 100 vídeos só nesse. Com certeza um deles você vai gostar. E o livro que eu vou beijar é esse aqui, ó, Leibniz, de Jorge Zaha. Porque aqui o saber não ocupa lugar. Então vamos ao que interessa. Salomão, né? Vamos falar algumas coisas sobre Salomão. A primeira coisa que nós podemos falar de Salomão é que ele veio de um casamento, de um relacionamento conturbado, né? De toda aquela confusão de Davi com Urias. Você vê isso em 1 Reis 4, 20, 25, esse relato de como nasceu Salomão, de onde ele veio, né? De um relacionamento, ele nasceu de um relacionamento conturbado da vida de Davi, tá? Então essa é a primeira coisa que nós temos que atentar sobre a vida de Salomão. Portanto, às vezes a gente vê uma pessoa, né? Jefté também é outro caso, né? Jefté era filho de uma prostituta e Deus usou ele poderosamente. Então Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem preconceito contra nada. Deus simplesmente pega o barro, ajeita, faz um vaso do jeito que ele quer, independente de onde ele veio, como ele é. A segunda coisa que nós temos que falar sobre Salomão, estou falando assim um pouco mais rápido, até porque Salomão é muito conhecido, né? E esse canal aqui, você sabe que ele é um canal mais aprofundado. Eu tento evitar as coisas mais elementares, eu tento evitar para dar mais o grosso, né? A segunda coisa também, e é muito interessante que tem um versículo lá do Nascimento que diz assim: Deus o amou. Olha que coisa interessante. Eu fico pasmo com esse versículo, porque está escrito lá: Deus o amou. É claro que aqui os predestinados, os predestinadores, quem defende a ideia da predestinação entra, né? Porque Deus amou, né? Ele veio de um relacionamento conturbado e Deus o amou. Muito assim, complicado, porque Deus ele escolheu. Agora é interessante que, se eu não estou enganado, Salomão é o único que tem registro disso. Embora Deus fale em boa parte da Bíblia, em Oséias, Oséias, se eu não estou enganado, em Malaquias também, que Deus amou Jacó e odiou Esaú, coisa assim. Tem Romanos também, mas você vê que Deus falou muito depois. Aqui não, aqui Deus está falando no ato do nascimento, né? Então no ato do nascimento, se eu não estou enganado, o único foi, se eu não estou enganado, foi Salomão. Terceira coisa que nós temos sobre Salomão é sobre a sua riqueza. Jesus disse que ninguém se vestiu igual a ele. Ele era muito rico. Ele era tão rico que todos os outros ricos da época, os mais conhecidos, os mais famosos, queriam ver ele. Não só pela sua sabedoria, mas pelo seu palácio, né? Tem um versículo que diz que até os seus servos tomavam vinho, usavam copo de ouro, né? Então era muita riqueza, né? Ele criou o templo, né? Já com essa riqueza que seria dele, né? Que veio do seu pai. Quarta coisa que nós temos que falar sobre Salomão
e que é muito conhecido, é a extrema sabedoria de Salomão. Então você vai ver a vida de Salomão. Nós temos aqui 1 Reis 4, 29 até o 34. Nesse capítulo 4 ele vai falar muito de Salomão, né? Da sua sabedoria, da sua riqueza. Ele vai falar. E Salomão, ele não foi um cara inteligente, ele foi um cara sábio, né? Um cara intelectual, podemos dizer assim. Um cara intelectual mesmo. O que é o intelectual? O intelectual é aquele que domina muitas ciências e que conhece um pouco de tudo, né? Então, Salomão, lá ele diz que ele fez 3.000 provérbios, tarará, 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 muitas coisas, tá? Nós temos na Bíblia Eclesiastes, nós temos na Bíblia Provérbios e Cantares, três livros escritos por Salomão. Veja a sabedoria. Então, Provérbios, né? Cantares, Salomão escreveu quando ele era mais novo. Provérbios ele escreveu quando era já um homem maduro, e Eclesiastes ele já escreveu quando ele já estava mais velho, bem mais velho. Então você vê a sabedoria dele, né, em escrever isso aí. Se eu não estou enganado, o livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, é um livro apócrifo que tem na Igreja Católica, na Bíblia Católica. Se eu não estou enganado, foi ele também que escreveu. Mas ele escreveu muita coisa, muita coisa, não foi só poemas, não só foi... lá também, se eu não estou enganado, 1 Reis capítulo 4 também, 1 Reis capítulo 4, ele também fala que ele fez um tratado de botânica, falando das plantas e tal. Ele fez um tratado de fauna, ele falou até de, não está lá, mas provavelmente Salomão também falou sobre química e tudo mais. Então ele era extremamente sábio. A quinta coisa que nós temos que falar sobre Salomão é que, mesmo com toda essa sabedoria dele, ele cometeu muitas coisas que não agradaram a Deus. Uma das coisas que ele se envolveu com mulheres estrangeiras. Salomão pecou porque ele tinha muitas mulheres. Não, porque na antiga aliança o homem podia ter várias mulheres, né? E aquelas 1.000 mulheres que são descritas lá, a gente não tem que entender como mulheres que mantinham relacionamento sexual, embora se ele quisesse ele pegava, né? Mas 700 delas, né? 700 delas estavam mais para trabalhar, para servir, para tal, né? Então, ele teve muitas mulheres, só que não foi o suficiente, ele teve que pegar mais fora, e aí Deus não se agradou, né? E a sexta e última coisa que nós temos para falar de Salomão é que infelizmente ele virou um símbolo da maçonaria, um personagem da maçonaria, onde tem muitas coisas descritas, que alguns livros apócrifos aí e alguns escritos antigos. Embora a Bíblia não fale, a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado. Posso até fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas fala-se muito nos 72 demônios, estou enganado, 72 demônios que ele aprisionou, e parará, e dizem que o nome dele, o nome do rio aqui em Manaus, Solimões, veio porque quando ele foi fazer o templo, ele veio pegar madeira aqui na floresta amazônica, né? E por isso o nome dele era Salomão, e ele colocou o nome do rio de Solimões. Então tem muitas divagações, muitas teorias da conspiração em cima de Salomão, tá bom? Então foi esse vídeo do nosso personagem de hoje, e até o próximo personagem. Tchau!